Aqui estou eu, professor Jean. E a partir de agora nós vamos revisar a matéria do 8º ano, A, B, C, D e H. Colégio Santa Cecília, olha aqui, você sabe que aqui, olha aqui, professor Jean, a vida acontece. Então vamos lá. Então nós tivemos alguns problemas nos equipamentos, mas tá aí a revisão e aproveita. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu quero recapitular com você o nosso conteúdo programático. Então, do nosso conteúdo programático, nós temos o capítulo 3, a Sociedade Mineradora, e nós temos o capítulo 4, Revoluções na Inglaterra. Não esquecendo que nas revoluções na Inglaterra é a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial, beleza? Então vamos lá. Então eu quero que você siga isso direitinho, tá certo? Tranquilo? Então vai dar certo, gente. Dá uma estudada legal, dá uma assistida no vídeo e vai dar tudo certo. Então vamos lá, vamos começar esse negócio aqui. Bem, gente, a sociedade mineradora. Eu quero que você, antes de mais nada, entenda uma coisa. Nós, quando classificamos a revolta dos Beckman, e aí no nosso capítulo 3, a sociedade mineradora, nós já temos a Guerra dos Emboabas. Lembra que eu classifiquei na sala de aula que são revoltas nativistas? É o seguinte, gente. Quando o Brasil foi colonizado, tá certo? Ela sempre foi marcada por uma série de confrontos. E ela refletiu uma diversidade de interesses, tá certo? Na sociedade colonial. Mas essas revoltas que nós já estudamos duas, tá certo? Ó, revolta dos Beckman. E no capítulo 3 nós temos a Guerra dos Emboabas. Olha aqui, adoro. Nós temos a Guerra dos Emboabas. Elas são, na verdade, revoltas que criticaram indiretamente o governo português, não é direto. Se é indireto, significa dizer que esses conflitos internos, revolta dos Beckmans, Guerra dos Emboabas, tá certo? Elas não tinham nenhum interesse em tornar o Brasil independente. Você lembra que nós falamos sobre isso. Então não tem nenhum conteúdo emancipacionista. Então essas guerras, Emboabas, revolta dos Beckman, elas não... Opa. Lembra de uma coisa que eu disse pra você? Vai passar som de mino, som de carro, som de ônibus aqui, o satanás, mas você vai prestar atenção aqui, ó, em mim. Adoro? Complementando. Beleza, voltando pro assunto. Você sabe, ele passa, ele não fica aqui. Adoro. Vamos lá. Então, gente, elas não têm caráter emancipacionista. Beleza? Tá tranquilo? Beleza. Mas uma coisa é certa. Depois que o ouro foi descoberto na região das Minas Gerais, e que primeiro encontra isso o primeiro registro que se tem é de 1693, que é justamente do Antônio Rodrigues Arzão. E isso fez com que aquela região ficasse superlotada. Então tudo ficou muito caro naquela região. Gente, ficou caro demais. É por isso que nós dizemos que as revoltas nativistas, elas têm caráter elitistas e regionais. Porque eram pessoas da elite que foram para ganhar muito dinheiro, e elas foram localizadas em pontos estratégicos. Revolta dos Beckman, lá no Maranhão, Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais. Então elas eram localistas, localizadas em vários pontos do Brasil. Tudo bem? Por isso que ela tem esse caráter elitista. Pessoas da alta sociedade e estavam apenas interessadas em resolver seus próprios problemas. Mas isso acarretou uma população de vários lugares, principalmente de Portugal, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí por isso que estourou a famosa Guerra dos Emboabas, que esse nome no nosso livro fala até que é da língua tupi, vem de uma origem tupi, que é aves de pés emplumados. E essa expressão emboaba se dá justamente ao estrangeiro, e o maior estrangeiro era o português de Portugal, porque a região ficou superlotada. E claro, essa região ficou muito, mas muito cara. Tá certo? Uma região caríssima. Pra você ter ideia, uma galinha custava em São Paulo R$160. Mas lá em Minas Gerais, porque tudo era a preço e peso de ouro, R$4.000. Chupa essa manga, como era caro. Queijo, pelo amor de Deus, R$120 em São Paulo, R$3.600 em Minas Gerais. Vai comer queijo lá, menina. Beleza? Então, havia o quê? Essa diferença entre preço, dependendo da localidade. Porque, olha, uma coisa importante que tem aqui no livro, assim, ó, olha a manga aqui, bem docinha. Presta atenção aqui na manga, bem docinha.
bem docinha para você não vacilar. Deixa eu só localizar aqui, essa manga aqui bem docinha. Olha só, vai dar certo, vai dar certo. Gente, a descoberta do ouro que foi no interior, tá certo? Das minas, ela deslocou, como eu falei, um contingente populacional enorme do litoral para o sertão, para o interior. Essa região ficou ocupada por centenas de novos habitantes. Eu acabei de classificar portugueses também, Rio de Janeiro, São Paulo, essa onda toda. Chegaram, mas tiveram uma desagradável surpresa. Que foi justamente o que, meu amigo? Passou por várias crises. Tá certo? De fome. Que mais? Que mais? Não tinham o que comer. Então, não havia o que comer. Então, fome. Então, não havia onde morar e nem o que vestir. Então, para muitos foi uma grande decepção a região mineradora, tá certo? Mas ela atraiu esse contingente populacional e, claro, estourou na primeira revolta de Minas Gerais, a primeira revolta de Minas Gerais, e ela é nativista, você já sabe por que ela é nativista, que é justamente a Guerra dos Emboabas, tá certo? Que é aquela disputinha lá aquela disputa entre os paulistas, né, que encontraram, o bandeirante paulista que encontrou o famoso ouro no Brasil. Mas claro, você acha que Portugal não ia ter um controle sobre a mineração? Tá certo? Então, Portugal não deixou a Deus dará. Então, submeteu a sua colônia a uma rigorosa fiscalização. E nessa rigorosa fiscalização, ela se dá pelo quê? Pela criação das casas de fundição e pela intendência das minas. Então, uma medida política metropolitana em relação à fiscalização foi uma rigorosa fiscalização. 2 exemplos, Jean, por favor, pelo amor de Deus. Foi a criação da Intendência das Minas, órgão encarregado para controlar a exploração do ouro. Os fiscais, né, da época. E aí o que é que acontece? E ainda mais, as casas de fundição. O ouro era derretido, né, fundido, derretido, e era formada as famosas barras de ouro. E aí, claro, na tributação, uma excessiva tributação. Qual foi a política na tributação? Uma excessiva tributação. Aí nós temos uma série de exemplos de impostos. Vou citar aqui 3. O primeiro, mais famoso de todo, o quinto. Cuidado, não é Quito, Quito é a capital do Equador. É quinto, vem de a quinta parte, que corresponde a 20%. Mas o nome do imposto é quinto, não é 20%, entendeu? E nenhum /5, é quinto o nome do imposto. Outro, datas. Outro, passagens. São outros impostos que foram criados na região das Minas Gerais. Beleza? Outra coisa importante também que a gente não pode deixar de falar é que, olha, como tinha muita riqueza na região mineradora, ouro, diamante, então esses mineradores eles foram os grandes responsáveis, tá certo? Por investimento na extração do próprio ouro, tá certo? E claro, isso faz com que a coroa portuguesa enriquecesse. Então seu tesouro público aumentou o quê? De forma exagerada. E tudo começou por meio do pagamento do primeiro imposto. Fala de novo, fala, Chara aí. Fala aí como é o nome do imposto. Quinto. Não posso esquecer que o quinto é a parte dele que começa, tá certo? Essa contribuição para o enriquecimento do tesouro público português. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos partir para um outro ponto importante aqui, que é justamente a Revolução Inglesa. Eita, meu irmão, aí aqui nós temos o nosso TDzinho, olha só. E você sabe que amanhã, como essa revisão está saindo hoje no domingo, por conta dos problemas técnicos que eu já expliquei, você tem que responder isso aqui e entregar amanhã, porque vai validar uma pontuaçãozinha para você na prova. Não esquece, não entregou junto com a prova, não vai ser bonificado e ainda vai receber um probleminha lá na qualitativa. Beleza? Então se liga nisso aqui. Ah, mas o mais importante é isso aqui que está na prova. Adoro, tá certo? Então eu quero que você aprenda aqui umas coisinhas aqui comigo, aqui muito importante. Tá certo? Aqui tem algumas coisas importantes que a gente pode destacar. Então, se liga aí no arquivo aí, tá certo? Se liga aí no arquivo. Só um momentinho, só um momentinho, só um momentinho. Ande. Pronto.
Peraí. Peraí que eu vou só corrigir um negocinho aqui de novo aqui, um probleminha aqui, peraí. Certo. Agora tá certo. Vamos lá, vamos continuar. Então, acompanha comigo aí no seu TD. Você viu que a gente classificou aqui de preto aqui no fluxograma toda a dinastia Tudor. E de cinza aqui, esse cinzinha mais claro, a dinastia Stuart. E essa aqui que não tem nenhuma ligação real, nenhuma linhagem real, é justamente a família Cromwell. Então, quero que você entenda aqui uma coisa. Que tudo se dá por conta do casamento do Henrique VIII com a querida Ana Bolena. Então, deste casamento aqui, mudou toda a história da face da Inglaterra. E você sabe por que houve uma disputa religiosa aqui, que envolveu, né, essas famílias, a família Tudor, ligada à família Aragão, que era da Catarina de Aragão, e agora a família Bolena, que passa a ser também Tudor. Tá certo? Então, o que é que acontece? Catarina de Aragão tinha uma filha chamada Mary, a primeira herdeira, Mary Tudor, católica, mas aí Henrique VIII resolveu casar-se com a Ana Bolena. O Papa, porém, não autorizou o divórcio, tá certo? Porque não queria que a Inglaterra ficasse isolada do catolicismo. Ele rompe com a Igreja Católica, e aí tem um negócio aqui importante. Esse rompimento com a Igreja Católica, tá certo? Ela se dá pelo nascimento de uma igreja, a nova igreja da Inglaterra, que é justamente a Igreja Anglicana, tá certo? Você aprendeu sobre o nome dessa religião lá no ano passado, no 7º ano. Então, o rompimento de Henrique com a Igreja Católica mudou a face da Inglaterra para sempre. Para sempre, é sempre. Isso se dá pela assinatura de um documento chamado Ato de Supremacia, na qual Henrique VIII, tá certo, passou a ser o chefe máximo, o chefe supremo da nova igreja. E ele pôde casar com a Ana Bolena e teve uma herdeira, a Elizabeth I. E aí o que é que acontece? E aí, além disso, ele passa a ser chefe da nova igreja, a Igreja Anglicana. Ele também cassou, tá certo? Cassou todos os bens da Igreja Católica, tá certo? Então ele anexou todos os bens da Igreja Católica da Inglaterra para a nova igreja, a Igreja Anglicana, porque ele era o chefe absoluto. Então, se eu fosse falar de uma forma generalizada, todos esses reis aqui, tá certo? Foram o quê? Absolutistas. Todos foram absolutistas. Mas aí tem uma coisa interessante, que quando a rainha Elizabeth I governa, a protestante anglicana, ela não casa-se, ela não tem herdeiro, e aí quando ela morre depois do seu 45º ano, em que ela consultou o parlamento só 13 vezes, quem vai assumir no seu lugar é o Jaime I da Escócia, o Jaime Tudor, tá certo? Opa, desculpa, o Jaime Stuart, corrigindo, que era o seu primo lá da Escócia. E aí ele tem dois herdeiros, Henrique Frederico e o Carlos I. Aqui o que é importante é você entender o Carlos I. Porque o Carlos I, gente, aqui o Carlos I, que foi um grande absolutista, que aumentou os impostos e tudo, o Oliver Cromwell, que era um político e chefe militar, tá certo? Havia combatido, tá certo, numa guerra, a guerra de Nazeb. E aí esse seu exército, New Model Army, ele através desse exército, ele conseguiu vencer o Carlos I. E quando venceu o Carlos I, ele mandou decapitar o rei. E quando decapitou o rei e a rainha, a Henriqueta Maria de França. Só não executou os seus filhos. Presta atenção aí no fluxograma. Não foi executado nem o Carlos II, nem o Jaime II. Quem foi executado foi o Carlos I. Por quem? Por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell assume o lugar do Carlos I, não como rei. Porque como ele executou o rei, é fim da monarquia. Então é proclamado uma república. Por isso nós chamamos República do Oliver Cromwell ou República Puritana. Porque ele era puritano, ele era da igreja... Qual era a igreja? Qual era o ramo protestante? Fala pra mim. Era anglicano? Não. Era católico? De jeito nenhum. Qual era? Ele era calvinista. Que eles eram apelidados de puritanos. Isso é coisa do ano passado. Então, Oliver Cromwell promove, meu amigo, os atos de navegação, tá certo? Aí olha para mim aqui agora, ele promove os atos de navegação.
E através desses atos de navegação, olha o que diz no nosso livro, na página 71. Visando fortalecer o comércio exterior inglês, Cromwell promulgou em 1651 os atos de navegação. Essas leis diziam que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Grã-Bretanha, que incluem Inglaterra, País de Gales e Escócia, só podiam ser transportadas em navios ingleses ou pertencentes aos países produtores. Já qual é a maior consequência disso? A Marinha Britânica se tornou a maior do mundo, conhecida como a Rainha dos Mares. Beleza? A Holanda foi vencida e a Inglaterra passou a liderar o comércio nos mares. Então esse foi o grande resultado do Oliver Cromwell através dos atos de navegação. Mas ele mudou as regras da república, passou de pai para filho. Uma república, o presidente... Deixa eu passar essa moto aí. Voltando. Então, depois que Oliver Cromwell mudou as regras da república, transformando ela com características monárquicas. Como é que é isso, senhor? Passaria de pai para filho o presidente. E o seu filho era o Ricardo Cromwell, ele assume. Só que o Ricardo Cromwell não tem o mesmo pulso do pai, não tem a mesma pegada, não tem a mesma administração do pai. Logo, o filho do rei decapitado, olha aí, que é o Carlos I, ele retorna ao trono. Se ele retorna ao trono, então é restaurada a monarquia. Isso é muito simples. E aí depois do Carlos II, vem o Jaime II. Aí no governo do Jaime II a gente fecha esse assunto, é bem aqui, ó. Presta atenção, lá no livro. Deixa eu pegar lá para você entender como é que se deu esse negócio aqui. Interessantíssimo. Na página 74, olha só. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa, porque não houve nenhum derramamento de sangue. Se não houve derramamento de sangue, significa dizer que eles conseguiram tomar o governo do Jaime II, que era pai da Maria II Stuart, esposa do futuro rei da Inglaterra, que era da Holanda, o Guilherme de Orange, e ele assume o trono como Guilherme III. O parlamento coroa Guilherme III, rei da Inglaterra, e ele assinou aquele documento chamado Bill of Rights, a petição ou declaração de direitos, na qual todas as decisões reais teriam que ter uma consulta, uma prévia aprovação do parlamento. Por isso ficou famosíssima aquela frase: o rei reina, mas não governa. Então quem ganha força? O parlamento, a instituição política mais poderosa da Inglaterra. Então, precisou acabar a monarquia? Não. O que foi que resolveu? O absolutismo. Então o absolutismo, o problema era ele. Era como os reis governavam. Então isso foi resolvido. E como foi resolvido, significa dizer que o parlamento tornou-se essa instituição poderosíssima e constituiu um Estado liberal. Cara, isso foi bom demais. Isso foi muito bom para a Inglaterra. Porque olha só, dentro dessa restauração monárquica, tá certo? Essa restauração monárquica, ela acabou findando lá para que no final das contas o Guilherme III fosse coroado rei e acabasse as perseguições religiosas que eram tão comuns na Inglaterra. Tá bom? E claro, depois da Revolução Gloriosa, tá certo? A Revolução Gloriosa, é importante a gente pensar que ela acabou sendo uma das causas da própria Revolução Industrial. E aí na Revolução Industrial nós classificamos lá na sala, deixa eu pegar aqui, que o país pioneiro é a Inglaterra, o país pioneiro, tá certo? E tem várias causas para a Inglaterra ser pioneira. Ela tinha capitais acumulados por meio da pirataria, tá certo? E essa pirataria você sabe que é desde o governo da Elizabeth I, que ela na verdade, ela desenvolveu tanto o comércio como a indústria naval também. Quem amplia é o Oliver Cromwell, mas ela promove a indústria naval. E aí a pirataria precisava de navios, né, meu filho? Tudo bem? Então, acumular capitais acumulados por meio da pirataria, né, que foi na costa da Ásia, na costa da África. E aí o que mais? Uma mão de obra farta e barata também, que a Inglaterra possuía, mão de obra barata, tá certo? Ricas minas de carvão e ferro, essa é a energia das máquinas, tá certo? E a própria força do puritanismo, olha, de novo a religiãozinha do Oliver Cromwell, ó. A força do puritanismo que não condenava o lucro e pregava uma disciplina voltada para o trabalho e para a oração.
Então, aquela frase que o trabalho dignifica o ser humano, você está entendendo? Calvinista, tá certo? Puritana. E claro, a famosa Revolução Gloriosa, porque ela conferiu estabilidade política e criou condições para que o próprio capitalismo, deixa eu olhar aqui, tá certo? Para que o próprio capitalismo, tá certo? Se desenvolvesse na Inglaterra. Tudo bem? Então, essas são as causas do pioneirismo britânico. Mão de obra barata, mercado consumidor, matéria-prima barata, que é a lã e o algodão, tá certo? As ricas minas de ferro, tá certo? Capitais acumulados através da pirataria e tudo mais. Mas outra coisa importante que a gente pode destacar também é o seguinte, presta atenção, é o seguinte, o ser humano ele sempre foi um ser industrializante. E aí existem 3 grandes bases da indústria. A primeira, gente, é o artesanato. O artesanato, o produtor dela, o patrão daquele produto, o responsável daquele produto, ele vai desde a matéria-prima até o acabamento final, tá certo? Então, as tarefas são feitas geralmente pela mesma pessoa. Ele é o dono da matéria-prima, ele é o dono das ferramentas, tá certo? E ele conhece todas as fases da produção. O nome disso chama-se artesanato, tá certo? Ok? Mas aí existe a manufatura. A manufatura, olha aqui, ó. Na manufatura, significa dizer o seguinte, que nela a oficina e as ferramentas pertencem ao capitalista e ocorre uma divisão do trabalho. Cada trabalhador realiza uma parte do trabalho. Mas na maquinofatura, meu amigo, a coisa se inverte, porque cada uma dessas máquinas substitui diversas ferramentas e realiza o trabalho de várias pessoas. Então é uma substituição progressiva do homem pela máquina. Então qual é a ferramenta mais importante na industrialização? É a máquina, tá certo? A ferramenta mais importante é a máquina. E aí você tem que ficar atento para isso, porque vai sendo substituída a manufatura pela máquina, a máquina de ferro. E ela corresponde, na verdade, a uma série de coisas que vão acontecendo. Porque a máquina se torna a ferramenta mais importante, não é o homem. Por que, já que não é o homem a ferramenta mais importante? Porque a mão de obra é barata. E claro, também uma progressiva divisão do trabalho. Tá certo? E claro, também para fechar com chave de ouro isso, é o quê? A disciplina fabril. O trabalhador teve que se disciplinar ao trabalho. Olha, a jornada de trabalho chegava de 16 até 18 horas por dia. Por dia. 16 a 18 horas por dia. Você tem noção de um negócio desse? Exageradamente. Tudo bem? Mas claro, eu não posso esquecer que, como eu já sei que a máquina é a ferramenta mais importante, o homem lutou por isso. Deixa eu contar aqui uma historinha pra você. Gente, no início, deixa eu ver um negócio aqui. No início do século XIX, os operários ingleses, tá certo? Eles viviam aglomerados em cidades industriais sem qualquer, gente, imagina só, sem qualquer direito trabalhista. Não existia nenhum direito do trabalhador. Ora, jornada de trabalho, 16 a 18 horas por dia. Péssimas condições de higiene. Trabalho feminino e infantil. Por quê, Jean? Porque a mulher trabalhava na mesma atividade do homem e ganhava muito menos do que o homem. Olha, a mão de obra já era barata. A da mulher mais barata ainda. E das crianças. Tá certo? Então, mas o que aconteceu? Inicialmente se acreditava que a máquina era a grande responsável pelo desemprego e pela exploração nas fábricas. Inicialmente acreditava que a máquina. Mas como resposta a isso, eles organizaram um movimento, meu irmão, um movimento, tá certo? E esse movimento, meu amigo, chamou-se de ludista, em homenagem a um cara chamado Ludham. O nome do cara é Ned Ludham, tá certo? Aí pegaram o segundo nome dele, Ludham, a primeira parte Lud, L-U-D, aí colocou um ismo, aí a gente chama de movimento ludista ou ludismo. Então, em suma, o ludismo lutava por melhores condições de salário e condições de vida nas fábricas. Então, mas ele foi severamente reprimido pelo governo. E aí até visando criar outras formas de luta organizada, porque o trabalhador não ficou de mãos cruzadas, tá certo?
Então, e os trabalhadores urbanos, né, eles começaram a formar, tá certo? Começaram a formar associações e conquistando importantes vitórias por várias décadas, através de manifestações, através de greves e também muitas prisões. Mas a união dessa classe operária, essa que ganhava pouco, que não tinha nenhum direito trabalhista, ela se tornava agora uma nova força política. Então se dá pelo ludismo, porque ele quebrou as máquinas. Beleza? Tranquilo, gente? Deixa eu ver aqui se eu já finalizei esse negócio. Peraí. Rapaz, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tudo ok. Tá. Massa demais. Então, gente, vou me despedir aqui de vocês. Dá uma lida novamente no TD, uma lida nos 2 capítulos. Assiste a revisão. E no mais, chupa essa manga, galera. Uhul!